O tema da palavra é após o milagre. Alguém aqui já recebeu um milagre de Deus? O que você fez? O que aconteceu com a sua vida depois desse milagre? Porque tem pessoas que recebem um milagre de Deus e a vida continua a mesma, não muda nada. Por que isso acontece? Alguém já viu aquele filme, o cara que era personal trainer, aí ele ganha na loteria não sei quantos milhões, aí engorda, gasta todo o dinheiro. Qual que era? Até que a sorte não separe. Então você vê aquele filme, o contexto daquele filme, qual que é? O cara, ele recebeu um milagre, mas ele não estava preparado para receber o milagre. E quando ele recebeu o milagre, o que ele fez com o milagre dele? Ele usou de maneira desordenada, sem inteligência, sem capacidade. Aí você vê lá no final do filme, os filhos não respeitavam ele, a esposa queria o divórcio, ele estava devendo para funcionar, não tinha dinheiro para pagar, era uma pessoa irresponsável. Então, na verdade, é interessante você ver no filme, ele pede, Deus, eu vou ganhar isso, não sei o quê. Então, eu gostaria de compartilhar aqui hoje, na verdade, dar continuidade no que eu preguei na semana passada, sobre a vida após o milagre. Eu compartilhei na semana passada sobre uma mulher que precisava de um milagre. Quem estava aqui semana passada, não consegui compartilhar via online, mas quem estava aqui semana passada, eu falei de uma mulher que ela precisava de um milagre. Era uma mulher que era viúva, perdeu um marido e tinha 2 filhos. E a palavra de Deus fala que aquela família tinha uma dívida. Naquela época lá não era comum a mulher trabalhar. Então quando o marido morreu, o marido provavelmente deixou uma dívida, os filhos também tinham uma dívida, e ela não tinha como pagar aquela dívida. E ela precisava de um milagre. E é interessante que aquela mulher, ela fez ou faz, na verdade ela fez exatamente o que todo homem faz quando está desesperado, quando precisa de um milagre. O que todo homem ou toda mulher faz quando precisa de um milagre? Está desesperado. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei mesmo não conhecendo Deus, geralmente a pessoa vai buscar Deus, não é? A pessoa nunca viu Deus, não é? Alguém já fez aquela oração, Senhor, eu não sei quem é o Senhor, eu nunca frequentei a igreja, eu não sei nada, não sei o quê, mas se o Senhor me ajudar a pagar essa dívida, eu prometo que eu vou no culto todo domingo. Se eu prometo que se o Senhor me restaurar aqui meu casamento, eu prometo que eu vou ser fiel à minha esposa, ao meu marido, todos os dias. Se o Senhor fizer isso, não sei o que, eu prometo. Por quê? Porque está desesperado. Então aquela mulher, ela fez o que todo homem, toda mulher faz quando bate o desespero. Quando ele sabe que se não vir uma intervenção divina, o negócio vai para o brejo. Então isso fala de mim e de você. Mas o que acontece? Mas aquela mulher, após o milagre, ela fez o que a maioria das pessoas não fazem. Ela foi buscar uma direção de Deus. Então, na verdade, muitas pessoas precisam de um milagre para casar, ora para casar, e ora, eu quero entrar na corte, eu quero casar, porque não depende de mim, Deus, e começa a orar. Às vezes ora, precisa de um milagre financeiro por conta da empresa, que precisa de uma direção, e começa a orar. Aí começa a orar porque quer liderar uma célula, precisa de uma intervenção divina, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade. Aí começa a orar e consegue o casamento. Mas e depois que Deus operou um milagre que você casou? E depois que você precisou de um milagre lá no seu empreendimento e Deus operou um milagre? O que vai ser da sua vida depois? E depois que você orou para que Deus colocasse você numa liderança, que na verdade é algo sobrenatural, não tem a ver com capacidade humana, mas tem a ver com capacidade divina. O que você faz depois disso? E o que você faz? Eu desde os meus 12 anos eu tinha convicção que eu tinha chamado pastoral. Mas eu tinha consciência eu fui ter consciência com os meus 20, 21 anos, que na verdade, para eu ser um pastor bem sucedido, eu precisava casar com uma mulher de Deus. Uma mulher que na verdade tinha o mesmo chamado que o meu. E eu orava muito, porque eu precisava de um milagre. Senhor, eu não posso errar, eu preciso casar com uma mulher de Deus. Eu não sabia visual, não sabia nada, mas eu orava para Deus em relação a isso. Os jovens têm que orar para Deus, não é questão de, é baixo, alto, cabelo escuro, não, Senhor, eu preciso de uma mulher que venha cumprir o propósito comigo. E eu sei que eu orava muito, ao ponto que quando eu casei com o Eloá, as pessoas falavam assim, nossa Fábio, a sua esposa, pelo amor de Deus, você deve ter orado demais. E iam falar com o Eloá, falavam assim, você Eloá, eu acho que você não orou nada. Eu falei, puxa vida. Isso é quebra-gelo, tá? Mas por quê? Porque eu precisava de uma intervenção divina.
Eu tinha convicção, lógico, eu queria que fosse uma mulher bonita, atraente aos meus olhos, tal, mas muito mais do que isso, eu precisava que fosse uma mulher de Deus, que tivesse as mesmas convicções que as minhas, que tivesse os mesmos valores do que eu. E isso dependia do Senhor. Não era questão de você escolher prócolo, não tinha isso, era Deus, e Deus moveu. Mas e depois que casa, o que eu vou fazer? Aí essa mulher, ela fez, depois que a palavra de Deus fala que precisava de um milagre. Qual que era o milagre? Ela fez algo que todo mundo faz e não deve fazer, contrair dívida. A palavra de Deus fala que aquela mulher estava endividada, não tinha um marido para pagar a dívida, e se ela não pagasse a dívida, os filhos seriam tomados, ela e os filhos seriam tomados como escravos para pagar a dívida. E a mulher estava desesperada, eu precisava de um milagre. E ela foi até Deus, o profeta, e o profeta que representava a Deus. O que o profeta deu? O profeta deu uma direção. Deixa eu te falar uma coisa, o que antecede um milagre, sempre há uma direção divina. Todo milagre é antecedido por uma direção divina. Você nunca vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não consegui. Na verdade é porque você não seguiu uma direção divina. Às vezes a direção você não quer fazer porque foge do seu hábito, foge da sua rotina, foge das suas características. E a palavra de Deus fala que o homem deu uma direção para aquela mulher. Qual que era a direção? Que ela entrasse na sua casa, pegasse vasilhas, ela falou que ela só tinha uma botija de azeite, ela entrasse na sua casa, pegasse as vasilhas, vazias com a vizinhança, entrasse na sua casa, fechasse a porta, que Deus ia operar um milagre. Então você percebe que nessa hora, o profeta foi embora. Nessa hora Deus já deu a direção, porque agora cabe a mim, cabe a você a seguir a direção de Deus. Ou você confia na direção de Deus, ou você continua confia na sua consciência, na sua capacidade, na sua habilidade, que você sabe que vai te levar ainda mais para o buraco. E a palavra de Deus fala que operou, o milagre aconteceu. E o que aconteceu? A palavra de Deus fala que quando começou a descer vinho, a palavra de Deus fala que ela vai lá, ela abriu a porta de casa, o que ela fez? Ela foi para o shopping, a palavra de Deus fala que tinha tanto azeite, lá naquele milagre, porque o Senhor, Ele multiplicou o azeite, foi o milagre da multiplicação, e a palavra de Deus fala que Ele deu uma direção, ela saiu de casa, ela não foi para o shopping gastar, tem muita gente que faz isso, né? Vai para o shopping gastar, ora, Senhor, eu preciso de um marido, eu preciso de uma esposa, e depois casa, vai para a lua de mel, e volta um ano depois para a igreja, porque o casamento está destruído. Não é geralmente assim? Senhor, move, eu preciso que minha empresa prospere. Aí Deus move um milagre, a empresa começa a prosperar. Aí a pessoa aparece 2 anos depois, a empresa está quebrada. Por que a mulher não fez isso? Muitas vezes nós fazemos isso, nós buscamos uma direção de Deus para começarmos algo, mas não buscamos a direção de Deus para continuarmos, porque Deus, Ele é o início, Ele é o meio e é o fim. E aí a palavra de Deus fala que a mulher chega, ela não foi para o shopping, ela simplesmente foi até Deus e perguntou para o profeta, o que eu devo fazer? O milagre aconteceu, as coisas fluíram, o que eu devo fazer? Aí o milagre dá a direção, o que você vai fazer? Você vai pagar todas as suas dívidas. O que simboliza a dívida na palavra de Deus? Dívida simboliza escravidão. Então a primeira coisa que Deus fez para aquela mulher, libertá-la da escravidão, daquilo que tirava a paz, daquilo que tirava a alegria. E depois o que ele fala? E você vai viver do resto. É interessante que ele não falou para a mulher, agora você vai pegar esse azeite, você vai empreender, você vai pegar esse azeite, você vai levar os seus filhos no curso de empregabilidade, você vai pegar, você vai investir na bolsa de valores, ele não falou nada disso, ele falou assim, você vai pegar esse dinheiro e você vai viver do resto. Mas é interessante que esse viver do resto aqui fala do quê? Para o resto da sua vida, você vai lembrar de mim. Você imagina, porque se imagina, para ela viver com o resto da sua vida com aquele dinheiro, provavelmente quando ela fosse pagar a festa para o casamento dos filhos, ela ia saber, Deus que me deu esse recurso, Deus que proveu. Você imagina, ela vai conseguir abrir um empreendimento, fala assim, Deus que me deu esse dinheiro para abrir esse empreendimento. Então você percebe que em todos os momentos, fala assim, olha, porque querendo ou não, aquela mulher tinha o resto da vida ainda, os filhos iam crescer, iam casar, mas o que ela estava falando? Para o resto da sua vida, você nunca mais vai se esquecer de mim, e você nunca mais vai entrar em dívida. Por quê? Porque aquela mulher, o que ela fez? Ela foi buscar uma direção divina, para fazer o que deveria fazer após o milagre. Muitas pessoas casam, mas não buscam uma direção de Deus, o que tem que fazer no seu casamento? Eu lembro que eu fiquei 3 semanas, um mês, sem buscar a direção, porque eu orei muito para casar. Quando eu casei, só na lua de mel. Mas a lua de mel acabou em 2 semanas. 3ª semana,
quase saindo tapa lá com o Eloá. Aí, quarta semana, você é na sala do pastor, e o pastor falou, olha, você precisa de uma direção, porque você é homem de Deus, mas você não sabe lidar com uma mulher, não sabe lidar com uma mulher, e você também não sabe lidar com um homem. Então, o que aquela mulher fez? Após o milagre, que a maioria das pessoas não fazem, buscar uma direção de Deus. E aí, eu quero agora entrar na minha palavra. O que acontece com as nossas vidas quando Deus opera um milagre e você não segue uma direção dele? Eu quero falar aqui sobre a vida de Josué de maneira rápida, mas você vai entender que se Josué teve um momento na sua vida que ele quase jogou tudo para cima. Teve um momento na sua liderança que ele quase abriu mão de tudo. Ele abriu mão daquilo que Deus havia dado para ele, por não seguir uma direção de Deus, ou por não buscar uma direção de Deus, mesmo por coisas simples. Eu não sei se você sabe, o que muitas vezes afeta casamento, empresa, alvo, sonho, que toca na sua esperança, são decisões pequenas. Porque decisões grandes, meus irmãos, a gente sempre vai orar, mas decisões pequenas, eu devo entrar nessa sociedade, eu devo pegar esse empréstimo consignado, eu devo fazer essa viagem. Então, são decisões pequenas. Eu devo liderar essa célula, devo multiplicar essa célula agora, eu devo abrir mão desse emprego em detrimento do outro, eu devo aceitar a proposta de ter um maior salário. São decisões pequenas, mas são decisões pequenas, meus irmãos, que têm o poder de afetar o resto da sua vida e te levar a ser uma pessoa frustrada, desanimada e sem coragem. Eu queria falar aqui da vida de Josué. Um pano fundo aqui, eu não sei se vocês sabem, a palavra de Deus fala que Josué, ele tinha 80 anos de idade, quando o Senhor levou Moisés. Mas Josué, ele era velho, era experiente em certas coisas, mas ele não era experiente em liderança. Aí a palavra de Deus fala que, na verdade, ninguém imaginava que Moisés não pisaria na terra de Canaã. Ninguém. Todo mundo imaginava que Moisés ia conduzir o povo. Aí chega às portas de Canaã, Moisés chega e fala para Josué, é você que vai conduzir o povo, Deus vai me levar, tá, não sei o quê. E a palavra de Deus fala que daquele dia em diante, Josué, ele olhava para Moisés como sendo o referencial dele. Agora eu sou referencial para toda essa nação. E aí bate um medo, bate um desespero. Aí a palavra de Deus fala que Deus vai lá e conversa com Josué. Porque para entrar em Canaã, Deus precisava operar um milagre, porque não tinha como que eu vou, não tinha, humanamente falando, não tinha como o povo de Deus entrar na terra prometida. E de repente Josué, um cara que não tinha experiência de liderança, um cara novo para o contexto que ele estava vivendo, ele não tinha referencial, ele não tinha influência, e era ele que deveria conduzir o povo a entrar na terra prometida. E naturalmente falando, não tinha como. E aí Deus pega e conversa com Josué. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Josué capítulo 1, do verso 5, fala o seguinte: você nunca será derrotado. Olha que Deus fala para Josué, você nunca será derrotado. Você sabia que isso é para mim e para você? Você nunca vai ser derrotado. Você confia nisso? Você nunca vai ser derrotado? Amém. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca te abandonarei. Oh, coisa poderosa. Você sabia disso? Você pode abandonar, você pode até pensar em abandonar. A gente não pensa em abandonar, esse negócio está difícil, eu não quero mais saber de célula, e eu vou abandonar a igreja, vou abandonar a célula, não vou mais orar, não vou fazer mais nada. Você pode pensar, mas o Senhor não pensa isso. Esses dias a minha filha não está aqui, a Isabela, quando a gente fica irritado, magoado com as coisas, a gente geralmente quer chutar o balde, a gente sempre chuta aquilo que não pode ser chutado. E a minha filha veio na igreja com a boneca dela, e uma moça dos jovens, eu nem lembro, não sei se ela está aqui, falou que a boneca era feia. E a minha filha começou a chorar. E ela entrou no carro, estava eu e ela só. Ela estava indo para casa, ela chorando. E falou que minha filha, ela não é feia. Não, mas ela é feia. Daí, de repente, ela soltou uma frase assim: eu não vou mais orar por ela. Falei, minha filha, que negócio é esse? Agora que você tem que orar por ela. Mas você percebe que no calor da emoção, na dificuldade, a gente sempre abre mão daquilo que nós não podemos abrir mão. Você pode abrir a mão até do seu casamento, se você tem ideia, mas do Senhor, meus irmãos, não tem como. Mas o que ele fala? Eu nunca vou abandonar você, nunca. Aí depois ele continua: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles
tomarem a posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Você percebe que Deus não fala, eu sou forte, eu sou corajoso. O que Deus está falando aqui? Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Então, mas pastor, mas eu não sou forte. Então, na verdade, quando Deus se manifesta, quando a vida de Deus se manifesta através da sua vida, você se torna forte e corajoso. Mas essa atitude de ser forte, ser corajoso, de empoderar, de assumir, tem que vir de você. Deus, ele não fala que ele era forte. Deus não falou que ele era corajoso. Ele falou assim: Josué, você precisa ser forte e corajoso. Mas ele fala antes: mas eu nunca vou te abandonar. Você nunca vai ser derrotado. Mas se você não ser forte, não ser corajoso, as coisas não vão acontecer. Aí depois ele continua: tome muito cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não desvie-se dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde você for. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem, e você terá sucesso. Lembre-se de mim, seja forte e corajoso, e não desanime. Aqui, meus irmãos, o Senhor estava preparando Josué para um grande milagre. Então, antes de você receber um milagre, deixa eu falar, se você não é forte, se você não é corajoso, se você está desanimado, o milagre não vai vir. Não vai vir. E aí ele fala 3 coisas que todo homem, toda mulher precisa ter no Senhor. O seu marido não tem condições de fazer você forte e corajoso. A sua esposa, o seu marido, o seu líder, seu chefe. Quem faz isso é o Senhor. Mas o que ele falou para Josué? Nunca se esqueça disso. Seja forte e corajoso. E não desanime. E não desanime. O que nos leva a desanimar? É deixar de olhar para o Senhor e olhar para a circunstância. É deixar de olhar para o Senhor e olhar para ao redor. Isso gera desânimo. Mas o que ele falou? Seja forte e corajoso. E não desanime. E aí começou o primeiro milagre com Josué. A palavra de Deus fala que ali, Deus falou isso para Josué porque eles estavam entrando na terra de Canaã. E quando eles foram entrar na terra de Canaã, a palavra de Deus fala que eles tinham que passar pelo rio Jordão. Aí a palavra de Deus fala que foi o primeiro milagre, debaixo da liderança de Josué. Qual foi o milagre? Eles tinham que atravessar o rio Jordão. A palavra de Deus fala: você vai colocar a arca da aliança nas margens do rio Jordão, vocês vão pisar nas margens do rio Jordão, e eu vou fazer um milagre, e vocês vão reconhecer que eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala que todo aquele povo pisou no mar do rio Jordão, colocaram a arca da aliança na frente, os líderes na frente, e a palavra de Deus fala que o rio Jordão, ele vinha de um extremo e até o outro extremo, e o rio Jordão, ele caía lá no rio Morto. A palavra de Deus fala que as águas do rio Jordão foram se amontoando, ao ponto de, tinha uma muralha, assim, amontoada de rio. De alguma forma o Senhor fez aquele rio parar de descer. E a palavra de Deus fala que daquele lugar que o rio Jordão foi se amontoando, tudo secou, e eles passaram. Foi o primeiro milagre. Primeiro milagre de Josué. E aí quando eles passaram, o Senhor falou: agora vocês vão conquistar a primeira cidade, a cidade de Jericó. Aí o que o Senhor fala para Josué? Josué, seguinte: a primeira cidade pertence a mim. Tudo que é primeiro pertence a mim. Aí fala de dízimo, fala de oferta. Lembre-se de mim. O que ele fala? Vocês vão entrar na terra de Jericó. E quando vocês conquistarem a terra de Jericó, vocês não vão ficar com nada, não vão ficar com despojo. O que era o despojo? Era o salário pago por aquele exército que ganhava. Vocês não vão pagar nada, vocês vão matar todo mundo, porque a cidade de Jericó vai pertencer a mim. Aí a palavra de Deus: Josué, está ok, tudo bem, pode ser, não sei o quê. Aí a palavra de Deus fala que a cidade de Jericó, meus irmãos, ela era rodeada por muros, que ninguém podia entrar nem passar, não tinha como passar. E a palavra de Deus fala que o único lugar que você poderia entrar e sair era através dos portões de Jericó. Mas quando os portões se fechassem, a palavra de Deus fala que ninguém entrava e ninguém saía. Aí a palavra de Deus dá o quê? Uma direção para Josué. Josué, por 7 dias, você vai rodear Jericó. Vocês não vão falar nada, vocês vão só louvar. 7 dias, dando a volta nas muralhas de Jericó. E a palavra de Deus fala que no 7º dia, eles não precisaram levantar nem um canivete.
Eles não precisaram nem pegar um estilingue. A palavra de Deus fala que no 7º dia, ele falou assim, agora vocês vão gritar. Aí os instrumentos começaram a tocar, eles começaram a gritar, e a palavra fala que as muralhas de Jericó caíram todas. O que é isso? Isso é milagre. Mas o que acontece depois? Lembra que eu falei para você? Depois de todo milagre, o que nós precisamos? De direção. Porque se você não tem direção depois do milagre, provavelmente você vai voltar para a mesma situação que você estava. Endividado, com o casamento destruído, com a empresa quebrada, com a vida profissional sem esperança, sem expectativa de vida, simplesmente por uma falta de direção. Lembra? Tudo na vida de Deus tudo na nossa vida é pautada por direção. Nós servimos o Deus do início, do meio e do fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o início e ele é o fim. E aí o que a palavra de Deus fala? Que aconteceu 2 milagres aqui espetaculares. Aí a palavra de Deus fala que eles passaram pelo Rio Jordão, que foi um milagre, que foi uma direção de Deus. Eles conquistaram a cidade de Jericó, que era um milagre, mas a palavra de Deus fala que eles foram conquistar a 2ª cidade, que era a cidade que chamava-se Ai. Vamos ler, em Josué capítulo 7, verso 2. Josué então enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai. Sabe o que significava Ai? Cidades em ruínas. Era uma cidade, se comparado com Jericó, que não tinha resistência nenhuma. Não era uma cidade fortificada, não tinha resistência, qualquer um podia dominar e qualquer um podia entrar. Era a cidade de Ai. A cidade ficava no leste de Betel. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram examinarem a cidade. Eles quem? Os líderes lá de Josué. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório. Não precisa, verso 3. Então voltaram a Josué o seguinte relatório. Não preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Verso 4. Assim foram, pois, mais ou menos 3 mil. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem. Verso 5. E mataram uns 36, e eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado, porque perdeu o ânimo. A minha versão fala que eles perderam o quê? O ânimo e a coragem. Meus irmãos, por que um homem que, de alguma forma, eles participaram de 2 milagres sem precedentes, é uma coisa inimaginária, de repente eles vão conquistar uma cidade que não tem resistência, eles foram conquistar uma cidade que não precisava nem buscar de Deus, mas a palavra de Deus fala que eles foram derrotados, por uma cidade que se chama ruínas. Aí, o que eles perderam, meus irmãos? Justamente o que eles não poderiam perder. O que era? Eles perderam a coragem e ficaram desanimados. Por que eles perderam a coragem e ficaram desanimados? Porque eles fizeram exatamente o que não poderiam fazer. Ir para uma batalha sem uma direção de Deus. Eu falo para você, as piores decisões das nossas vidas que mais afetam as nossas vidas, a nossa história e a história dos nossos filhos, são decisões pequenas, que nós fazemos segundo a nossa lógica. Não, eu só vou pedir aqui um empréstimo consignado de 2 mil para pagar uma dívida, tal, não sei o quê. Você não vai buscar de Deus se é isso, se é realmente o que Deus deseja. Aí você pega um empréstimo consignado, um mês depois você está com a casa hipotecada por conta do empréstimo. Coisa pequena. Não, eu só fiz ali uma parceria com uma pessoa que não deveria ter feito, nem orou para Deus se poderia ter feito aquela parceria. E por conta daquela parceria, ele perde todo o sonho dele. Ele simplesmente tomou uma decisão, foi multiplicar a célula ali no nosso contexto, e nem orou para Deus se deveria levantar aquela pessoa ou não. A palavra de Deus fala que Jesus, quando foi levantar os 12, ele orou 1 hora por cada discípulo. Mas por quê? São decisões que aparentemente aos nossos olhos são pequenas, mas são decisões que quando nós tomamos sem a direção divina, com certeza vai tirar aquilo que mais você precisa para continuar na caminhada cristã: força, coragem, e fica desanimado. Aí a palavra de Deus fala, eu gostaria que você abrisse no verso 6, o que aconteceu depois? Que geralmente é o que acontece com todo mundo.
Em sinal de tristeza, Josué rasgou as suas roupas e se jogou no chão com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os israelitas fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde, e fizeram com ele também jogaram a terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó meu Deus, afinal, por que fizesse o povo atravessar o rio Jordão? Aí o que aconteceu? Senhor, eu estou orando 3 anos para casar, e eu casei, agora eu estou em crise no meu casamento, por que o Senhor me fez casar? Foi o Senhor que fez você casar? Senhor, eu entrei no empreendimento, agora o meu empreendimento está ruim, por que eu deveria ter entrado nesse empreendimento? Deixa eu falar, olha o que ele estava questionando. Josué é um homem de Deus, ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, será realmente que nós deveríamos ter entrado em Canaã? Por que ele falou isso? Porque depois que ele casou, ele pediu uma direção para casar, mas não pediu uma direção para continuar casado. E aí o que aconteceu? Tudo aquilo que ele sonhava, idealizava, esperança, foi ruindo aos poucos. Por quê? Porque não pediu uma direção de Deus. Aí no verso 10, o Senhor respondeu a Josué: lembra-se, porque você está aí... Lembre-se, levante-se, porque você está aí desse jeito, com a cara no chão. O povo de Israel pecou, eles quebraram uma aliança que haviam feito comigo, que eu mandei que guardassem. Irmãos, se Josué, antes de ter pegado um empréstimo de R$2.000, chegasse e falasse para Deus: Senhor, é isso que eu deveria fazer? Provavelmente o Senhor falasse: não precisa fazer esse empréstimo. Se antes dele ter entrado nessa guerra, com um povo pequeno, com o povo que era infinitamente inferior que Israel, provavelmente o Senhor vai falar assim: olha, você tem alguma coisa, tem alguns valores distorcidos na sua vida, conserta isso primeiro. A mesma coisa que ele fez com a mulher: entra na sua casa com seus filhos e resolve a sua vida. Eu preciso de um milagre, para consertar a dívida que você fez. Deixa eu falar uma coisa: o Senhor sempre vai operar um milagre nas nossas vidas, para consertar a sua vida, para que você cumpra o propósito, mas Ele vai consertar a sua vida para que você continue caminhando com Ele. O milagre nas nossas vidas é o início de um novo ciclo com o Senhor. Por que você vai casar, pede a bênção do Senhor para casar, e quer viver a vida casada de forma isolada? Você vai levar o seu casamento à destruição. Por que você ora, perde a bênção do Senhor para começar um empreendimento, e depois você quer conduzir os seus empreendimentos sem a direção de Deus? É loucura fazer isso. Por que você quer começar uma vida profissional? Por que você abre mão de um emprego estável por um salário melhor, mas não busca a direção de Deus, e no final vai ficar desempregado? É isso que está acontecendo aqui. Por quê? Porque não pede uma direção de Deus. E depois o que acontece? Exatamente o que aconteceu com o povo. Depois você vai questionar se aquilo que Deus te deu foi realmente Deus. Será que eu realmente deveria ter casado? Será que eu realmente deveria ter entrado nesse empreendimento? Será que eu realmente deveria ter me associado com esse parceiro? Será? E no final você vai ficar sem coragem, sem força e desanimado. Mas o que o Senhor falou? Tudo isso está acontecendo. Lembra o que eu falei no começo, no primeiro versículo de Josué, capítulo 1, verso 5. Vocês jamais serão derrotados. O povo de Deus, ele não foi derrotado, ele só perdeu a batalha. Mas no final, o que aconteceu com eles? O povo de Ai foi derrotado. Mas o Senhor, primeiro, o que ele teve que fazer? Ajustar. Deixa eu te falar, toda a nossa vida é sustentada por princípio. Você quer viver muito tempo na sua vida? Você honre as fontes, honre as suas autoridades. Você quer ser rico financeiramente? Seja generoso. Esse é um princípio bíblico. Você quer crescer em questão de realidade, em comunhão com os irmãos, ande em unidade. Esse é o princípio da unidade. O que Deus estava falando aqui? Vocês quebraram uma aliança. Em nenhum momento vocês vieram perguntar isso para mim. E por conta de um princípio quebrado, por conta da falta de transparência, por conta da falta de unidade, por conta da honra, por conta de algo que eu não admito, por conta da quebra de uma aliança, vocês perderam uma batalha. E o que o Senhor falou? Levante daí, vai lá agora lutar com Ai. O que a palavra de Deus fala? Que foi uma pessoa. A gente não tem controle de todas as coisas. A palavra de Deus fala que havia um homem que chamava Acã, se eu não me engano, que ele foi lá e ele não matou todas as coisas que haviam em Jericó. Ele havia roubado algumas coisas para ele. E por conta disso, e por conta dessa atitude isolada de um homem que estava debaixo da liderança de Josué,
todo o povo, 36 pessoas morreram, que nós falamos aqui. Por quê? Por conta de uma decisão isolada. Por quê? Porque nós vivemos em unidade. Você pode não acreditar. Você pode falar que você não é um com seu irmão, mas você é um com seu irmão. Quando você toma a decisão de sair, você prejudica o povo de Deus, você prejudica o corpo. Você pode achar que não tem valor nenhum, mas você tem muito valor. Era um homem isolado, era um homem que não tinha tanto contato assim com Josué, mas depois Josué descobre quem foi o homem que não havia matado, guardou algo que não era para ser guardado. Por que ele falou? De Jericó é para destruir tudo, porque essa terra pertence a mim. O que aconteceu? Por conta disso, o povo de Israel quebrou a aliança por conta de uma decisão isolada. Aí a palavra de Deus fala: levanta, conserte isso, que você vai conquistar. Ai. Mas por que eu estou falando isso? Resumindo tudo que eu estou falando aqui. Deus sempre vai operar um milagre na sua vida, quando alguma coisa sair fora dos eixos, para que você entre nos eixos. Mas uma coisa você precisa aprender: para tudo nós precisamos de direção. Você não tem capacidade de cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Você não tem capacidade, humanamente falando, para fazer um homem, para fazer uma mulher feliz. Você, naturalmente falando, você não tem capacidade de instruir o seu filho para cumprir o propósito que Deus tem na vida dele. Porque, na verdade, somente uma pessoa sabe o propósito sobre os seus filhos: é Deus. Então você não tem que instruir o seu filho para ser médico, você tem que instruir o seu filho para ser o quê? Um homem e uma mulher de Deus, com princípios inquebráveis. Nessa casa a honra, nessa casa a unidade, nessa casa a submissão, nessa casa a generosidade. Nessa casa não existe. Isso é o que tem que pautar o nosso crescimento. Quando você vive assim, meus irmãos, quando você segue uma direção de Deus, você nunca vai falar o que Josué falou. Será se realmente eu deveria continuar casado? Será se realmente eu deveria ter casado com esse homem? Será se realmente eu deveria ter casado com aquela mulher? Será se realmente eu deveria ter casado ou ter entrado nessa sociedade? Será se realmente eu deveria ter pedido dinheiro emprestado para fulano, ciclano? Será se eu deveria ter feito isso? Você nunca vai falar isso. Sempre quando você fala isso, por quê? Porque por um momento na sua vida, você fez algo sem uma direção divina. E quando nós fazemos algo sem uma direção divina, você perde a força, você perde a coragem, você entra no desânimo e automaticamente entra a dúvida. E quando você entra na dúvida, você questiona até aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque não consegue seguir a direção. Josué, eu não li todo o verso 9 do capítulo 1, mas ele fala o seguinte: seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estou com você em qualquer lugar, para onde você for. Deus não está com você quando você vem para o culto, somente quando você vem para o culto. Deus não está com você somente quando você se arruma para ir para a célula. A palavra de Deus fala que Ele está com você todo o tempo. Todo o tempo. Eu estou lavando a louça, com problema financeiro. Pega o seu celular, põe um louvor e comece a lavar a louça louvando ao Senhor, porque Ele está lá com você. Você tem uma reunião muito importante no período da tarde. Assim que você acorda, tomando banho, a palavra de Deus fala que Ele está com você no banho. Põe um louvor e começa: Senhor, guarda a minha vida, guarda. A palavra de Deus fala que Ele está com você em todo momento. Ele está em momentos cruciais. Ele está com você no dia que você casar, mas Ele está com você também no dia que você não tem esperança, no dia que você perdeu a expectativa. Ele está com você no dia que seu filho, a sua filha nasceu. Ele está com você nesse dia também, mas Ele está com você quando seus filhos forem, porque vão casar. Ele está com você, Ele estava com você quando você era solteiro, está com você quando você é solteiro, e continuará com você quando você casar. Ele sempre vai estar com você, sempre vai estar com você, aonde você for e em qualquer lugar. Nunca se esqueça disso, mesmo desanimado, porque a palavra de Deus fala que o povo ficou desanimado, perdeu a força e perdeu a coragem, mas o Senhor falou lá no final: eu sempre vou estar com vocês. Faça como Josué, fala: Senhor, misericórdia, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? E o Senhor vai falar: conserta isso. Mas eu sempre vou ouvir essa oração. Eu sempre estarei com você. Olha o que fala qual que é o resumo de tudo isso? Não abra mão do Senhor, no início, no meio e do fim. Pois Deus cuida de todas as coisas. É Deus que vai cuidar do seu casamento. É Deus que vai cuidar do seu empreendimento. É Deus que vai cuidar dos seus alvos pessoais. É Deus que vai cuidar da sua vida profissional. É Deus, permite que Ele tome conta.
Olha só o que fala em 2 Crônicas 16, 9. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, e dará, a fim de dar forças a todos que são fiéis a Ele, com todo o coração. Põe esse versículo, isso é poderoso. Ele está falando para você, Deus está sempre vigiando o que acontece. Olha só, pastor, eu fiz uma besteira, Ele sabe. Mas o que Ele está falando? Tudo que acontece no mundo, a fim, então Ele fala que ele sabe tudo que está acontecendo na sua vida, bom ou ruim, mas o objetivo dele estar sabendo o que é, para que Ele te dê força. Olha lá, a fim de dar forças a todos os que são fiéis, e aquele que tem um coração, que tem todo o coração. O que nós precisamos fazer após o milagre? Nós precisamos de uma direção de Deus, senão a probabilidade de você voltar para a mesma condição que você estava antes do milagre, a probabilidade é muito grande. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus fala que Ele sempre está te vigiando, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, Ele está sempre esperando a oportunidade de te dar força, coragem, e para que você ande cheio de força, e nunca fique desanimado. Gostaria que você levantasse. Nós vamos louvar o Senhor, mas eu quero orar por você. Como eu falei para você, se saiu da sua boca, se aquilo que você faz, se aquilo que você está inserido, se você tem dúvida se é de Deus ou não, provavelmente é porque você tomou essa direção, ou tomou uma decisão sem a direção de Deus. Qual que é um outro indício? É quando eu estou desanimado, perdi a força, perdi a coragem. Às vezes eu estou numa luta, lá no meu casamento, mas eu estou firme, eu tenho coragem, eu tenho força. É porque você está debaixo de uma direção. Olha só o que fala em Jeremias, capítulo 29. Só eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É interessante, tem uma versão que ele fala que ele tem só eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, de prosperidade e não de desgraça. Mas é interessante que isso foi proferido no versículo anterior. Ele fala: durante 70 anos vocês vão ser escravizados pelo rei da Babilônia. Mas ele fala, depois de 70 anos as coisas vão começar. Então, mesmo no dia mau, você precisa de uma direção. Mesmo no dia de alegria, nós precisamos de uma direção. Essa é a certeza de que tudo estará bem. Eu gostaria de orar por você. Pastor, eu preciso de uma direção sobre isso. Esses dias eu tomei uma direção e eu fiz como Abraão, eu fiz como Ló. Eu tomei uma decisão com base no que eu vi. Aquela terra ali é boa, verde, está próxima, eu vou para lá. Mas não perguntou para Deus. Sabe, se você tomar uma decisão errada, deixa eu te falar, você está no lugar certo. Porque o Senhor falou: eu sei de todas as coisas, estou esperando a oportunidade te dar força, porque você é fiel e meu coração está em você. Josué, provavelmente, depois que aconteceu aquilo com ele deve ter pensado assim como você e eu pensamos. O que aconteceu no Rio Jordão e nas muralhas de Jericó foi apenas uma coincidência. Foi um milagre, mas foi uma coincidência. Não foi. Quando nós achamos que é apenas uma coincidência, é porque por um momento nas nossas vidas nós tomamos uma decisão, mesmo sendo pequena, uma direção que não vem de Deus. Quebramos uma aliança. E quando nós quebramos o princípio, até que esse princípio seja restaurado, a vida não vai. Mas quando você restaura esse princípio, você pode ter certeza, a fé volta, a coragem volta, a força volta e o desânimo vem. E você nunca mais vai chegar diante de Deus e questionar se aquilo que Ele te deu realmente é Ele que te deu. Você nunca vai falar isso. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, se esse é o seu caso, pastor, eu quero uma direção, eu preciso de uma direção divina. Ou aliás, eu tomei uma decisão, mas não foi através de uma direção divina, e hoje eu estou colhendo as consequências sobre isso. Eu quero orar sobre você, e por conta de uma falta de direção, hoje eu estou aqui desanimado, sem expectativa, eu não tenho força, eu não sei nem o que vai acontecer. Você não precisa saber o que vai acontecer. A palavra de Deus falou para Josué: coloque os pés à margem do rio Jordão, que eu vou operar um milagre.
quando ele colocou os pés na margem do rio Jordão, a palavra de Deus fala que o rio Jordão foi se amontoando. É isso, o Senhor vai dar uma direção, siga a direção, e quando você seguir a direção, a palavra de Deus fala, vocês vão saber que eu sou Deus. Você precisa saber que o Deus que você serve realmente é Deus, e opera milagre, e vai operar um milagre na sua vida. Mas nós precisamos saber que após o milagre existe também uma direção nova. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos, esse é seu desejo. Eu preciso de uma direção, eu tenho perdido o ânimo, eu perdi a força, porque tomei uma decisão errada. Vem aqui à frente, porque eu quero orar também por você.